Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um material que é, no mínimo, provocador. Temos em mãos um resumo e análises do livro Ouro de Tolo, Discernindo a Verdade em uma Época de Erro, editado pelo John MacArthur. E a nossa missão aqui é bem direta, né? Vamos tentar desmontar a ideia central do livro, que é esse chamado urgente para o que eles chamam de discernimento bíblico. A ideia é entender por que eles acham que hoje em dia está tão fácil confundir o que brilha com o que realmente tem valor. E esse paralelo é perfeito porque ele está no próprio título. A metáfora do ouro de tolo, a pirita, é a chave de tudo. O livro abre justamente com essa imagem, sabe? Nos transportando para a corrida do ouro na Califórnia, lá no século XIX. Imagina a cena. Garimpeiros exaustos, peneirando terra por dias e de repente algo brilha. A euforia é imediata. Mas a grande questão que definia a fortuna ou a ruína de alguém era: isso é ouro de verdade ou é pirita? A pirita era, nossa, incrivelmente parecida, brilhava, mas não valia nada. E os garimpeiros mais experientes tinham métodos para diferenciar, certo? Não era só no olho. Exatamente. Eles tinham testes, o ouro é maleável, a pirita quebra. O ouro tem um peso específico, eram provas práticas. O livro usa essa analogia para dizer que, no campo das ideias espirituais, a gente está numa nova corrida do ouro. Tem uma avalanche de ensinamentos, livros, músicas, que brilham muito, parecem profundos, transformadores, e o argumento central do livro é que, sem um método de teste confiável, sem discernimento, a gente corre o risco de encher os bolsos com um monte de ouro de tolo. Certo, então o livro se propõe a ser esse kit de teste para ideias. E por onde ele começa essa análise? A primeira parte tem um título bem forte: Promovendo discernimento em uma época de aceitação cega. Isso já indica que eles enxergam um problema cultural bem grande. Um problema que, segundo os autores, transbordou para dentro das igrejas. O argumento é que a nossa cultura valoriza tanto a tolerância e o pluralismo que a própria ideia de uma verdade absoluta se tornou quase ofensiva. A consequência disso, segundo o livro, é uma aversão a fazer distinções claras. Dizer que algo está teologicamente errado passou a ser visto como falta de amor, como arrogância. O resultado é essa aceitação cega. E é aí que entra a definição de discernimento que eles propõem. Não é ser um crítico chato de tudo, né? Não, longe disso. O livro tenta resgatar o conceito como uma virtude, uma habilidade essencial para a saúde espiritual. Eles se baseiam muito em passagens como a de 1 Tessalonicenses 5, que diz: julgai todas as coisas, retém o que é bom. E a palavra julgai aí não é no sentido de condenação, mas de avaliação, de análise crítica, sabe? Discernir para eles é essa capacidade de separar o genuíno do falso, o nutritivo do superficial, o ouro da pirita. E eles afirmam que essa habilidade está em baixa. E a culpa, segundo eles, começa no púlpito. O capítulo 2 do próprio MacArthur se chama Pregação Superficial. Ele não mede palavras e lista o que chama de 15 consequências devastadoras. A lista é longa, mas 2 acusações me pareceram, nossa, especialmente pesadas. Ele diz que a pregação superficial remove da igreja o senhorio de Cristo e rouba das pessoas sua única fonte de ajuda verdadeira. São afirmações muito fortes. O fascinante aqui é a lógica de causa e efeito que ele constrói. A pregação não é só um evento isolado de domingo. Para o autor, ela é o centro de treinamento da congregação. Se o ensino que as pessoas recebem é sempre focado em, autoajuda, psicologia popular, dicas para um casamento melhor, sem um mergulho profundo na doutrina, elas não estão sendo equipadas. A congregação se torna espiritualmente desarmada, incapaz de avaliar as outras centenas de mensagens que consome durante a semana. É como enviar um soldado para a batalha sem ensinar como usar arma. Ele pode ter boas intenções, mas não tem a menor chance. Precisamente. Uma pregação fraca, argumenta o livro, produz uma congregação fraca, que se torna um terreno fértil para todo tipo de ouro de tolo. Certo, então essa base teórica de que uma pregação fraca cria uma congregação vulnerável é o ponto de partida.
Mas o livro não fica só na teoria, né? Ele parte para uma análise bem prática e, eu diria, corajosa. A parte 2 se chama Praticando o Discernimento em Sua Livraria Local e eles começam a citar nomes. Isso sempre gera controvérsia. Com certeza. E eles começam com um dos maiores fenômenos editoriais do mundo cristão. Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Um livro que vendeu dezenas de milhões de cópias. É quase uma instituição. Exato. E aí que eu me pergunto, por que focar num livro que, para tanta gente, foi a porta de entrada para a fé ou, no mínimo, uma experiência positiva? Qual é o problema ali? Assim, a análise que o livro faz é cuidadosa. Ela reconhece os méritos, a linguagem acessível, o alcance. Mas a crítica é afiada e se concentra em alguns pontos que, para os autores, são sintomáticos de um problema maior. No fundo, a crítica não é que a obra seja ruim, mas que ela representa um tipo de Evangelho light? evangelho light, como assim? É uma versão mais palatável do cristianismo porque, segundo a análise, remove ou minimiza as partes mais duras. O livro aponta, por exemplo, para uma abordagem negligente das Escrituras. O exemplo clássico que eles usam é a citação de Jeremias 29:11, aquela "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar". A crítica é que essa promessa, feita especificamente à nação de Israel num contexto de exílio, é apresentada como uma promessa individual para qualquer pessoa a qualquer momento. É tirar um texto do seu endereço. Entendi. É um problema de hermenêutica, de interpretação. Mas você disse que era mais do que isso. Sim, porque isso leva ao segundo ponto. Uma abordagem incompleta da teologia. O livro do Warren foca muito no amor de Deus, no propósito do indivíduo, o que é ótimo. O problema é o que fica de fora. Doutrinas como a santidade de Deus, a ira contra o pecado, a necessidade de arrependimento, esses temas que são centrais na Bíblia são subrepresentados. O resultado é uma visão de Deus que é parcial. É como descrever um leão mencionando só a juba macia e omitindo as garras e os dentes. A imagem fica incompleta. Exato, e por isso enganosa. E por fim, eles apontam para a proeminência exagerada do programa de 40 dias, que em alguns lugares acabou tomando lugar do estudo bíblico direto. Então a preocupação central é que, ao tentar tornar a mensagem mais atraente, parte da essência se perde. E esse padrão se repete nas outras análises, né? Exatamente. O livro aplica essa mesma lente a outras obras. O capítulo 5, por exemplo, analisa Coração Selvagem e argumenta que a definição de masculinidade ali se baseia mais em arquétipos de filmes como Coração Valente do que no caráter de Cristo. O capítulo 6 examina o The Revolve New Testament, uma Bíblia formatada como revista adolescente. E a crítica é que, ao misturar o texto sagrado com quizzes sobre garotos e dicas de beleza, a mensagem é trivializada. A forma acaba engolindo o conteúdo. E qual é o termo técnico para essa mistura toda? O livro dá um nome para esse fenômeno? Sim, e é um conceito-chave, sincretismo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o grande alerta dessa sessão é contra o sincretismo religioso. É a mistura da verdade bíblica com ideias da psicologia popular, tendências culturais, marketing. O resultado, segundo os autores, é sempre uma mensagem híbrida que pode ser mais popular, mas que perdeu sua pureza e seu poder. É um ouro misturado com outros metais que brilha menos e vale muito menos. Faz sentido. E essa análise não para na livraria. Ela entra porta dentro da igreja. A parte 3, Praticando o Discernimento em Sua Igreja Local, aborda um dos temas mais passionais que existem, a música. Falar de música de adoração é pisar em ovos, não é? Sempre é. E o autor do capítulo é muito cuidadoso em dizer que a crítica não é sobre estilo. A questão não é se o órgão é mais santo que a guitarra. Ah, não é a briga de hino contra a música contemporânea, então. Não, a análise é toda focada no conteúdo teológico das letras. E o que eles encontraram nessa análise? Eles traçam uma linha histórica e argumentam que houve uma mudança de paradigma. Sabe, a tradição de hinos, especialmente os da Reforma, era extremamente densa em doutrina. As letras eram feitas para ensinar teologia. Cantava-se sobre os atributos de Deus,
a soberania e a trindade eram sermões cantados. A mudança que o livro aponta é para um louvor cada vez mais centrado na experiência subjetiva do adorador. As letras passaram a focar muito mais em como eu me sinto, no que eu declaro, na minha experiência. A música deixou de ser primariamente sobre Deus para ser sobre nós em relação a Deus. E eles apontam um momento específico em que essa virada começou a acontecer? Eles mencionam a dupla D.L. Moody e Ira Sankey no século XIX como um ponto de inflexão. Moody era o pregador, Sankey o músico. Sankey popularizou um estilo de música mais simples, com refrões cativantes, repetitivos, muito focado no apelo emocional. O objetivo era nobre, era alcançar as massas. Mas a consequência a longo prazo, o argumento livro, foi o início de uma tendência que valorizava mais a resposta emocional do que a instrução doutrinária na música. Mas qual o problema da emoção? A fé não é também sentimento? É uma crítica válida, porque uma adoração sem emoção pode parecer fria, robótica. Sem dúvida. E o livro não defende uma adoração sem emoção. A questão é o que vem primeiro. O argumento é que a ênfase desproporcional na experiência emocional pode levar a uma forma de anti-intelectualismo. É a ideia de que o que eu sinto no momento da adoração é mais importante do que o que eu entendo sobre quem Deus é. A experiência vira a validação da verdade. O perigo, segundo o autor, é que isso pode levar a uma adoração que é sincera, mas superficial, porque não está ancorada em verdades objetivas. A emoção deveria ser uma resposta à verdade e não o objetivo em si. Entendi. A emoção como consequência da verdade, não como um substituto para ela. Ok. Depois de passar pela pregação, pelos livros, pela música, se a gente juntar todas as peças, qual é a grande mensagem? O que o livro Ouro de Tolo quer que o leitor faça? No fim das contas, o livro é um chamado à ação. É um apelo para que o cristão comum saia da passividade e se torne um consumidor de conteúdo espiritual mais ativo, mais crítico. A figura que eles evocam direto é a dos bereanos do livro de Atos. Paulo chega em Bereia, prega, e o texto diz que os bereanos eram mais nobres, porque eles não só ouviram, mas depois iam para casa e examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Exatamente. Eles não aceitavam a autoridade de Paulo cegamente. Eles conferiam tudo com a fonte primária. O grande objetivo de Ouro de Tolo é incentivar essa mesma atitude hoje, é fazer com que as pessoas tratem a doutrina não como algo chato, acadêmico, mas como uma ferramenta prática, um equipamento de proteção. A nossa imagem do início é sobre ter sempre à mão uma pedra de toque confiável, aquela que os garimpeiros usavam. Riscavam o metal nela e a cor do risco dizia se era ouro ou não. É sobre ter um padrão para testar as coisas e não acabar com a mochila cheia de perita. Essa é a mensagem central, sem dúvida. A busca não é por um conhecimento que influego, mas por um discernimento que protege. A habilidade de distinguir o verdadeiro do falso, o duradouro do passageiro. O ouro do ouro de tolo. E essa análise toda, esse chamado para examinar tudo, nos deixa com uma reflexão final, né? O livro se concentra quase que inteiramente em avaliar conteúdos que vêm de fora. Livros, músicas, pregações. Isso inevitavelmente levanta uma questão para dentro. Que filtros internos, que preconceitos, que crenças que a gente nunca questionou podem estar distorcendo a nossa própria capacidade de discernir. E como a gente pode aplicar esse mesmo rigor que o livro exige para os outros para testar as nossas próprias convicções mais antigas. Fica aí o pensamento.